O senso comum indica que o brasileiro é um povo feliz, mas até que ponto uma tragédia pode manter esse estado de espírito? Não parece ser algo simples, porém é possível. A felicidade, segundo estudiosos, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. É muito um autoconhecimento, uma consciência e uma escolha. Por isso que eu falo, escolher todos os dias. Tem dia que você fala, nossa, hoje o mundo inteiro está me dizendo que está difícil, mas eu vou lá, eu vou seguir adiante, vou usar as minhas ferramentas e vou fazer o meu melhor. Agora, também se respeitar, sabe? Não tentar fingir uma alegria ou uma felicidade que não existe. E quem fala sobre o tema não é apenas uma especialista em felicidade. É uma publicitária que tirou de experiências traumáticas um novo sentido para a própria vida. Em todos os momentos, apesar de ter sido um momento, claro, de muito sofrimento, eu conseguia olhar um lado positivo, ou seja, meu filho está vivo. E todas as vezes que eu sinto essa vontade, essa tristeza, eu sinto essa... né, porque somos humanos e passamos por situações muito difíceis o tempo inteiro. E eu lembro, meu filho está vivo. Mas isso foi uma capacidade que eu adquiri, que eu fui adquirindo essa capacidade, essa resiliência, eu adquiri através dessas práticas, não foi algo que eu nasci. E essa é a beleza do processo. Desconstruir um pouco essa visão que a gente tem de felicidade, de vidas perfeitas. A gente sai dessa fantasia e entra num estado de protagonista. Você sai daquele papel de vítima da circunstância, ou seja, eu sou vítima do que aconteceu, das pessoas, e se coloca num papel de, não, eu sou senhora do meu destino, eu escolho, eu não escolho o que me acontece, eu não controlo o que me acontece, mas eu posso controlar a forma como eu reajo a esses acontecimentos. E é exatamente nesse controle que está todo o nosso poder. Então você se coloca numa posição de liberdade para inclusive decidir como você reagir. E isso não significa ausência de tristeza. Eu acho que é um ponto muito importante. Existe uma grande confusão entre felicidade e alegria. As pessoas acham que são sinônimos e não são. Alegria é uma emoção, assim como a tristeza, que é passageira. Então, ao longo do meu dia, eu posso ter momentos de alegria, eu posso ter momentos de tristeza, eu posso ter momentos de medo, raiva. Natural que seja assim. Felicidade é diferente. Felicidade é um estado de ser, é um estado de contentamento. Quando você tem um estado de plenitude, né, de uma percepção de uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo que essa vida seja imperfeita. Se eu quisesse mudar o mundo, essa transformação, essa mudança deveria começar dentro de mim. E aí o que aconteceu? Por quê? Por que eu estou falando dessa transformação? Porque apesar de ser empresária, sócia de uma agência, bem-sucedida, eu tinha uma vida muito boa, eu era infeliz. E eu me sentia meio culpada por me sentir infeliz, porque eu tinha uma vida muito boa, não tinha motivos. E a nossa sociedade toda é construída em cima disso, né? Pessoas bem-sucedidas, né, são felizes, né? Tem esse estereótipo. E a gente sabe hoje que não necessariamente. O primeiro grande impacto para a Flávia da Veiga foi o desabamento da área de lazer do Gran Parque, prédio onde morava e cujo incidente deixou uma pessoa morta. A publicitária, que já não se sentia bem, desenvolveu um quadro depressivo. Foi quando, em 2016, em julho de 2016, que eu sofri o trauma lá no Gran Parque, né? Quando eu estava em casa, quando eu tive toda a área de lazer do meu prédio destruída. E naquela ocasião eu tive o que os psicólogos chamam de uma sensação de quase morte. Eu tive um estresse pós-trauma e eu entrei em depressão. Nisso que eu entrei em depressão, é como se eu tivesse tido um insight. Ao mesmo tempo que eu entrei em depressão, eu senti uma urgência e uma vontade muito grande de ser feliz. E eu não sabia como ser feliz, eu fui aprender. Eu tinha esses estudos muito como hobby, mas em março de 2019 foi quando meu filho foi baleado e naquela ocasião ficou paraplégico. E ali foi o momento para mim da minha virada. Ali eu entendi a importância desse tema, ali entendi a importância do meu aprendizado e foi ali que eu tive um grande desejo e coloquei isso como missão, de compartilhar isso com o maior número possível de pessoas, porque foi o que me ajudou na ocasião, foi o que me salvou e que me ajudou, inclusive, a eu conseguir cuidar do meu filho um pouco melhor. Enquanto se dedicava a aprender como ser feliz, Flávia sofreu um novo revés, desta vez ainda mais difícil. Seu filho Caio foi baleado por um policial, sem motivo aparente, quando dirigia pela Rodovia do Sol. Foi um processo,
muito, muito doloroso, não tenha dúvida. Acho que qualquer um que tenha filho, né, entende do que eu estou falando, porque tipo, faça comigo, mas não faça com meu filho. Então foi um processo muito doloroso. Mas o que eu enxerguei durante esse processo? E aí isso me lembra uma frase de Einstein, que ele dizia que só existem duas formas de se ver a vida, uma como se nada fosse um milagre e outra como se tudo fosse. E eu comecei a perceber que era exatamente isso que estava acontecendo comigo. Eu conseguia enxergar as coisas positivas num momento muito trágico. Exemplo, meu filho está vivo. Igual quando o médico falou assim, quais são as chances do seu filho? Eu perguntei quais são as chances do meu filho voltar a andar. Ele falou, menos de 10%. Eu falei, ok, tem uma chance. E é nisso que eu vou me fixar. Não vou fixar nos 90% de não chance. O que acontece? A vida continua. A vida continua. Eu posso escolher viver essa vida falando, nossa, que tragédia que aconteceu com meu filho, e sentar em cima disso e sofrer o resto da vida, ou eu posso falar, não, aconteceu, foi trágico, extremamente doloroso, temos um grande desafio pela frente de adaptação, mas a vida continua e a gente vai viver essa vida da melhor forma possível. O filho da publicitária ficou paraplégico e, por mais complexo que seja lidar com essa nova condição, as habilidades que desenvolveu a ajudam no dia a dia e até mesmo no suporte que oferece ao Caio. Na hora a gente não entende, na hora a gente só quer evitar a dor, a qualquer custo. E isso não é saudável, nem para a felicidade, inclusive. Então eu acho que esse é o ponto muito importante, assim, que eu até procuro compartilhar um pouquinho para a gente não entrar naquela fantasia de felicidade oba-oba. Você está sorrindo o tempo inteiro nas redes sociais. Sabe aquela felicidade de Instagram? Não é disso que a gente está falando. Flávia revela que existem práticas cotidianas que podem contribuir com as pessoas que desejam exercitar a felicidade. Então o cérebro ele é muito atraído para o que é ameaçador e negativo. E ele tem uma capacidade muito grande de armazenar o que é as experiências que são negativas. Ao mesmo tempo, o cérebro tem dificuldade de perceber no ambiente e de armazenar as experiências positivas. Então, por isso que a gente tem uma tendência, um viés negativo. Então, primeiro ponto. Só que nós podemos fazer com que o cérebro trabalhe diferente. Como a gente treina o corpo, a gente vai para a academia e faz exercício, a gente pode treinar o cérebro para que ele passe a escanear, a enxergar o mundo por um viés mais otimista e mais positivo. Mais uma vez, não é fingir que não existe. Ser otimista não é enxergar as coisas de forma poliana ou irreal, não. É enxergar aquele acontecimento, eu sei que isso existe, eu sei que essa dor existe, eu sei que esse é um problema e eu vou lidar com ele. Mas tem um lado positivo, eu posso lidar com ele de uma forma melhor. Então, uma prática muito simples, que é uma dica que eu dou que é muito simples, mas é muito eficaz, é a prática da gratidão. A gente está chegando agora no final do ano, né? Eu acho que é um momento bom para a gente adquirir essa prática, que é você registrar e escrever no caderninho, no celular, onde você quiser, diariamente 3 coisas que você é grato. Parece aqueles conselhos melosos de livro de autoajuda, mas não é. O efeito psicológico é muito forte, porque o cérebro, como você tem que registrar, o cérebro é um órgão que consome muita energia. Como você tem que registrar, ele começa a ficar atento, meio de forma automática, ao que você considera positivo. Então, ele por conta própria, começa a escanear um ambiente, ele começa a perceber as situações positivas. Isso é óbvio que é com o passar do tempo, né? Quando você começa a registrar. Então, de preferência é importante registrar. E de preferência coisas diferentes, para que o cérebro comece a perceber a gratidão em pequenas coisas. E aí você começa a enxergar que a felicidade, a beleza da vida, ela não está em grandes acontecimentos. Felicidade não é uma meta a ser alcançada. Não é um lugar onde um dia a gente vai chegar. Felicidade é o trajeto. São as pequenas conquistas, são as pequenas etapas. Até o ambiente corporativo percebeu, segundo ela, a importância de manter sua equipe feliz. Nas empresas que a gente entra, a vontade de cuidar das pessoas, de perceber o valor das pessoas. E hoje, quando a gente analisa, dentro dos estudos científicos da felicidade, quando a gente analisa as vantagens, né, porque às vezes a gente fala de felicidade como uma coisa muito, mais filosofia, uma coisa muito abstrata. Não, hoje os estudos mostram que existem, inclusive você consegue medir,
e você consegue ter resultados práticos. E a ciência já mostrou que pessoas mais felizes são seres humanos no seu melhor potencial. São mais saudáveis, são mais criativos, são mais generosos, são mais altruístas, se relacionam melhor, têm melhores casamentos, são mais bem-sucedidos. Inclusive, a gente tem aquela ideia, né, de que o dia que eu alcançar o sucesso, eu vou ser feliz, né? O que os estudos mostram é o oposto. Pessoas mais felizes tiveram mais chance de alcançar o sucesso. Então, o mercado corporativo começou a enxergar isso e começou a perceber e querer cuidar das pessoas, porque todo mundo sai ganhando. Por isso que eu falo que esse é um universo maravilhoso, porque é ganha-ganha. Ou seja, você pode ter uma equipe mais produtiva, mais criativa, mais engajada, fazendo essas pessoas felizes, contribuindo, né? Você não é responsável pela felicidade deles, mas contribuindo, dando as ferramentas para que eles possam exercitar sua própria felicidade. Ela faz uma análise sobre a relação dinheiro-felicidade, que corrobora uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. A pandemia deixou o brasileiro mais triste, particularmente entre os mais pobres. Ter muito dinheiro não garante felicidade, mas a ausência de dinheiro prejudica enormemente a felicidade. Ou seja, se as pessoas estão num estado de extrema pobreza, elas não têm acesso à saúde, educação, moradia, alimentação, as chances dessas pessoas serem felizes são muito pequenas. Apesar de que a gente percebe que existem, inclusive, muitos países, que são países subdesenvolvidos, que têm um grau, uma percepção de felicidade bem elevada. Mas é muito mais desafiador, é muito mais difícil. Tem vários estudos que mostram assim, quanto você ganha? Vamos dizer que você ganha 5 mil reais. Quanto você precisaria ganhar para ser feliz? 10 mil. Tá bom. Aí pergunta para a pessoa que ganha 10 mil. Quanto você ganha? 10 mil. Quanto que você precisaria ganhar para ser feliz? 20 mil. E aí vai. As pessoas querem sempre estar no próximo nível, comprar o próximo carro, a próxima casa, a próxima viagem. Tudo bem, não tem problema você desejar crescer, não tem problema nenhum você querer ter o carro do ano, evoluir, isso é maravilhoso. A questão é não depositar nisso a razão da felicidade. Ou seja, se não existe, se não tem, se naquele ano você não conseguiu trocar de carro, tá tudo bem. Não é aquilo que vai te deixar infeliz. Então esse é um ponto, assim, é bastante polêmico esse universo, essa correlação entre dinheiro e felicidade. Para o filho, Flávia guarda palavras de incentivo, que também podem servir a outros que vivenciam dramas pessoais. Eu falo muito para ele, assim, a gente conversa sobre isso, muito que ele possa ter, independente se um dia ele vai voltar a andar ou não, mas enquanto isso que ele possa ter a melhor vida que ele puder ter. Então uma coisa maravilhosa que ele está fazendo, ele está nadando, né? Agora ele é atleta, ele nada aqui pelo Álvares, participou do campeonato brasileiro, participou do campeonato regional, aí ganhou 3 medalhas de ouro e aí se classificou para uma etapa do brasileiro. Então, assim, ele vem nessa tentativa de ressignificar também, de buscar saídas para conviver com essa nova realidade. E para quem deseja felicidade, a publicitária chama atenção para a necessidade de se viver o hoje. A gente tem essa tendência de esperar o amanhã, né, para ser feliz, ou esperar o dia que eu vou casar, ou o dia que eu vou ganhar na loteria, ou o dia que eu vou tirar férias, ou o dia que eu posso voltar a andar. É viver o hoje, ser feliz hoje. A gente não sabe se vai existir amanhã, né? Eu acho que essa pandemia mostrou muito isso pra gente. A vida é isso, né? Ela é extremamente frágil, um dia a gente está aqui, no outro dia não está mais. E a gente fica adiando essa felicidade, será que eu fui feliz hoje?